E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindo para mais um dia de aula. Bem-vindo para mais oportunidades de aprendizado, hein? Tô vendo o preço aqui, ó. Possibilidade, se ele romper essa região aqui, eu posso pensar em uma movimentação de queda, de continuação de queda, mas ele tem que romper. Rompeu, então eu continuo com ele numa queda. Mas por quê? Por que, Cadu, você fez isso? Tem gente que acha que a sabedoria e o entendimento cai do céu. Tem gente que acha que é assim, que não precisa sentar numa cadeira, que não precisa estudar, não precisa rever. Ele acha que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O professor Cadu. Eu estou explicando aqui, ele acha que eu estou ensinando aqui, estou apresentando, vai entrar de pronta na cabeça da pessoa. Não é assim que funcionam as coisas. As coisas requerem tempo, requerem um porquê, requerem entendimento. Então, ao passo que eu marco essa região e falo assim, se ele romper essa região, eu entro continuando o movimento. Tem um porquê. Tem um porquê disso. A chave do continuar o movimento não está simplesmente aqui nesse rompimento. Não está simplesmente nesse rompimento. Mas está ligado também a esse movimento. Então, tem que se entender isso. Porque quando eu falo para a pessoa assim, ó, porque aqui tem um topo e aqui tem um fundo. Esse preço pode chegar até esse topo, ou esse preço pode chegar até esse fundo, e ele formou um novo topo. Aí tem pessoas que falam assim, ah, eu não entendo nada que você está falando, você fica falando de topo, fundo, e eu não entendo nada. Primeiro, se você não sabe o que é e quer aprender, você tem que buscar conhecimento. Entender por que de um topo. Por que é um topo aqui? Por que se formou um topo aqui? Por que se formou um fundo aqui? Ou seja, a variação cambial da Libra inglesa com JPY japonês fez com que houvesse um topo e um fundo nessa região. Mas por que então formam os topos e formam os fundos? Porque é o máximo ou mínimo da desvalorização ou da valoração de uma moeda em relação a outra em um campo de negociação. Então, se esses pontos foram o máximo de negociação e o mínimo de negociação, significa o quê? Significa que aquele ponto ali é importante para nós entendermos e darmos início à nossa análise gráfica. Por isso é tão importante esses pontos. São pontos de referência. São pontos onde a gente tem que chegar no gráfico e fazer, por exemplo, uma menção, falando assim, olha, isso aqui é um ponto importante, isso aqui é um ponto importante, isso aqui é um ponto importante, porque houve o quê? Houve um conflito de interesse aqui. Houve pessoas tentando jogar o preço para cima, pessoas tentando jogar o preço para baixo, em relação ao quê? A relação da variação cambial desse preço aqui, do GBP com JPY. Houve uma briga de variação cambial. Por quê? Alguns querem a valoração da moeda do GBP. Outros querem a desvaloração da moeda do GBP em relação ao JPY. Isso cria dados no Forex que são transmitidos via plataforma, via broker, e chega até nós aqui em opções binárias. E nós temos a lógica de escolher qual tempo gráfico nós queremos enxergar esses movimentos. Se eu falar que eu quero enxergar esses movimentos aqui em 1 hora, eu coloco em 1 hora. Se eu quiser trabalhar em 1 minuto, eu trabalho em 1 minuto. Só que por uma coisa chamada fractal, nós vamos ver esses movimentos em
todos os times gráficos. E se eu fizer assim para fazer análise, ou fizer assim para fazer análise, é óbvio que quando eu estou dessa forma, é muito mais clara a minha leitura gráfica. Tem gente que acha que para fazer análise tem que ser feito assim. Acho que a pessoa está no caminho errado. Acho que nunca ouviu falar sobre análise gráfica, nunca teve um entendimento de análise gráfica. A força do movimento não está nas velas. A força do movimento está na estrutura gráfica. Tanto é, ó, por que esse preço voltou e está caindo lá de cima? Porque ele alcançou o quê? Ele saiu desse canal, alcançou o canal acima e fez uma correção. Então ele está voltando deste preço aqui de cima, aqui para baixo. Por quê? Porque ele buscou uma outra região de valoração, uma outra região onde houve briga do mercado para ele ser corrigido. Ele não voltou porque um candle fez isso ou um candle fez aquilo. Então, para você começar a fazer uma análise, você tem que ter pelo menos uma perspectiva. Isso aqui, ó, é suficiente para você fazer sua análise. Agora, isso aqui, cara, você moça, você rapaz que está fazendo suas análises dessa forma, cada um estuda e faz do jeito que quiser, mas eu não aconselho. Eu não aconselho, tá bom? Vamos lá para mais uma entrada. Euro GBP. Olha como é que está esse gráfico. Cheio de pavio, pavio por cima, pavio por baixo, pavio aqui, pavio, pavio, pavio. Tem condição? Não. Né? Vamos esquecer o Euro GBP. Vamos para o SDJPY, que é o que está mais próximo. Olha novamente, pavio para tudo quanto é lado. Esquece. AUD-CAD. Está subindo. Procurando o que? Se ele está subindo, ele está procurando o que? Um ponto onde houve conflito. E qual que é o ponto que houve conflito? Se ele está subindo? Um topo. Essa é a importância de se entender o que é um topo ou o que é um fundo. Tem gente que não sabe o que é um topo, o que é o fundo. Olha aqui, ele está chegando no fundo desse pessoal aqui, ó. Ele está chegando nesse fundo aqui. Chegando nesse fundo. E depois o topo, ele tem um topo nessa região aqui. Vamos ver lá como é que está o gráfico? Ó, o fundo ele já mostrou uma força tentando romper aquele fundo. Se a gente traçar aqui o canal e o tamanho do canal que ele fez aqui embaixo, se a gente pudesse duplicar esse canal, olha só, olha a mágica acontecendo. Olha onde ele vai buscar. Quando a gente faz a divisão do canal. Se eu duplicar o canal, como eu sempre falo para vocês que eu trabalhei em canal, isso eu faço olhando, só olhando. Ó, dupliquei o canal, onde ele vai buscar? Aqui em cima. É mágica? Não, não é mágica, é conhecimento gráfico. Aqui ele está tentando ultrapassar 50%. Aonde eu vou trabalhar uma correção? Aonde eu vou trabalhar uma correção? Quando ele chegar aqui. Então, por enquanto, eu não vou fazer nada. Ele está em 50%, está sem força para pullback. Vou aguardar. O SD-CAD, vamos lá. Ó, a mesma situação daquela hora acontecendo. O preço pode fazer um movimento de baixa. Pode continuar caindo. Até onde ele pode vir? Nós temos que aguardar o que? Sempre o fechamento do candle. Sempre um fechamento. Sempre fechamento. Eu tenho que ficar de olho no fechamento. Ó. Aguardo o movimento. Quando o candle mostra muita sombra assim, muito pavio, existe um conflito na região, uma briga de interesses. Então deixa ali por enquanto. Olha o que está acontecendo aqui nessa região, ó. Ele está segurando em 50%. Se ele rompe a mínima aqui, ó,
dessa região em 50%, se ele rompe a mínima, eu venho com ele para baixo. Agora, se ele ficar aqui dançando como ele está dançando aqui, mostrando essa falta de liquidez, essa volatilidade enorme, esquece. Ele vai ficar do jeito que ele está ali. E eu não entro na operação. Olha a movimentação aqui. Se ele terminar aqui, ó, se ele fechasse vermelho aqui, um candle de baixo nessa região, eu poderia pensar em jogar ele para cima, mas ele fez, ó, ele fez um RRC rompendo abaixo, então nada a fazer. Aqui ele já está fazendo uma estrutura, um topo mais baixo que um topo anterior. Se você trouxer aqui, ó, você percebe-se que ele fez quase esse mesmo movimento aqui nessa região. Você vê uma ligação de uma região com outra. Então, vamos aguardar. Aqui não está com força para chegar até na região lá em cima. Vamos mudar de gráfico. Pode ser o horário, né? 8h13 agora da manhã. Se surgir mais uma oportunidade, eu faço uma entrada. Se não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Eu dou mais uma explicação para vocês. E eu fico por aqui mesmo. Euro JPY, esquece. Ó. Se ele subir um pouquinho, eu desço com ele. Isso, vou descer com ele. Vou descer. Minha entrada foi computada aqui embaixo. Eu acredito nessa movimentação de baixa. Agora eu tenho que aguardar, né? Eu não queria ter entrado aqui nos 50%, mas eu fiz uma análise ali rápida. Ou seja, eu vi ele fazendo uma consolidação naquela região. E eu aguardo que ele faça essa correção ali. Vamos aguardar a movimentação correta do candle, o fechamento dele. Tá lá, mais uma entrada perfeita. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente dividi o meu gráfico, dividi nas regiões de 100% e tem as regiões de 50% do movimento, que ele pode fazer suas movimentações. Então, a análise gráfica requer o quê? Conhecimento profundo do que você está fazendo. Tem pessoas que falam assim, eu estou há 1 ano no mercado, eu estou há 5 anos no mercado, estou há 7 anos no mercado e não vai de jeito nenhum. Mas o que acontece? Ela tem um conhecimento superficial, ela não tem um conhecimento profundo. Ela ainda não se aprofundou no que tem em relação ao que realmente é a análise gráfica. Porque nós temos que analisar dessa forma. Ó. Deixa eu trazer aqui para você um movimento. Como eu falei para vocês, tem gente que não entende o porquê de um topo ou o porquê de um fundo. Então, se o gráfico ele faz topos e fundos, ele está tendo o quê? Uma demonstração que existem algumas regiões aqui que há uma briga de preço. Há uma valoração ou desvaloração de preço. Ou seja, um par de moeda não quer que o preço suba dessa região em diante, e outro par de moeda não quer que o preço desça dessa região em diante. Então essas regiões começam a se tornar o quê? Regiões valiosas no gráfico. Cadu, mas e se o gráfico está fazendo assim, ó, uns movimentos assim? Eu já vi o gráfico fazendo uns movimentos assim. Essas regiões também são regiões valiosas. São regiões de consolidação do gráfico. São regiões que trazem uma informação. Porém, o que acontece? Não se pode negociar da mesma forma todo gráfico. O que você tem que fazer é o quê? Entender o que o gráfico está te dizendo. A partir do momento que você entende o que ele está te dizendo, é aí então que você vai tomar suas decisões de como negociar naquele dia. Então, se o gráfico está fazendo topos e fundos bem feitos,
declaradamente no gráfico, você sabe que estão tendo regiões de correção, de expansão e retração na movimentação do preço. Se você está vendo o gráfico trabalhando em breakout, fazendo esses movimentos laterais, você sabe que está uma indecisão dos grandes fundos ou dos grandes players do mercado em relação a jogar o preço para cima ou jogar o preço para baixo. Qual é a grande sacada de quem está operando ou fazendo as negociações? Observar. Observar o preço. Se você é um observador, do preço e entender qual é a causa da movimentação do preço, você consegue entender para que lado ele vai. Você consegue entender se o preço está querendo subir na valoração ou se ele está querendo cair na desvaloração. Da noite para o dia se aprende isso? É claro que não. Isso requer entendimento, isso requer renúncia de coisas pessoais, isso requer um aprofundamento nos estudos. Por exemplo, se até hoje você não sabe por que forma um topo ou por que se forma um fundo, se é o ápice da movimentação gráfica, essas formações no gráfico, primeira coisa você tem que entender o porquê disso. Se você não entende o porquê disso, você não tem como passar para uma outra etapa de ensinamento ou de estudos, porque senão você não vai entender nada mesmo. Vai ficar tudo embaralhado na sua cabeça. Por exemplo, tem gente que não sabe reconhecer o que é um fundo no gráfico. Tem gente que acha, por exemplo, que o gráfico faz isso aqui, ó, fez isso. Né? O preço começou a subir, aí houve uma briga de valores aqui, aí o preço fez isso, aí o preço ficou brigando aqui, o preço está brigando. Aí tem gente que chega lá no gráfico e faz assim, ó. Eu vou marcar isso aqui. Eu vou marcar isso aqui porque isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo para mim. Isso é um topo? Isso é um topo? Não. Isso não é um topo. Isso é uma região de consolidação no gráfico. Isso é uma região de indecisão no gráfico. Isso aqui, um exemplo, nós estamos em M1. Por exemplo, se você for lá em 15 minutos, você vai ver o candle assim, ó. Se você for para um tempo maior gráfico, você vai ver, Jesus, agora sim pegou. Você vai ver em 5 minutos ou 15 minutos, sei lá, você vai ver este desenho. Você vai ver graficamente que está havendo uma rejeição naquela região, porém não é um topo bem definido. É uma região onde está tendo uma rejeição, está tendo uma briga, mas não é um topo bem definido. Isso pode acontecer tanto em um topo como um fundo. Aí você fala assim para mim, poxa Cadu, então o que é um topo? O topo é quando há a movimentação do preço e há uma correção brusca no máximo do preço alcançado. Então se o preço chega até aqui e houve de contramão uma correção daquele preço naquela região, aí sim então nós podemos dizer que houve um topo. Naquela região. E detalhe, o topo é sempre o candle onde finaliza o preço maior. Para a formação do topo, você necessita ter aquela figura ombro, cabeça, ombro. Onde você tem aqui a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Onde você tem a figura 1, a figura 2 e a figura 3. E vice-versa, para ter um fundo, você tem que ter a figura no fundo ombro, cabeça, ombro. Você tem que ter a figura
1, a figura 2 e a figura 3. Ou seja, para que haja um fundo, é necessário que o preço chegue nessa região, ele retome com outro preço e forme um outro movimento, fazendo o mesmo desenho do ombro, cabeça a ombro, tanto no fundo como no topo. É assim que você identifica um topo e um fundo. É assim que você identifica uma região de correção no gráfico. É assim que você identifica uma região de reversão no gráfico. É assim que você identifica pontos de conflito para você fazer ou a correção naquela região, como o segmento daquela região através do preço, ou seja, na ignição de um novo movimento. Gente, o gráfico é fractal. Eu já falei 1000 vezes isso. Já falei 1000 vezes isso aqui. Se isso aqui acontece uma tendência de alta em 1 hora, em 15 minutos, a tendência de alta vai acontecer dessa forma, fazendo essa movimentação. Em 1 minuto, ela vai fazer dessa forma a movimentação. Então, mesmo que 1 hora o preço esteja subindo, em 1 minuto vai estar subindo também, mas com outras movimentações. Então, isso sim é um topo. Isso sim é um fundo. Isso demonstra um conflito de interesse na valoração do par daquela moeda. Isso mostra que tem pessoas querendo desvalorar um par de moeda em relação ao outro. Isso mostra que tem um par de moeda querendo valorar um par de moeda em relação ao outro. Então, a partir daquele momento, se você pensa em comprar ou vender aquele par de moeda que está em jogo ali na negociação, você começa a raciocinar: opa, o mercado está querendo valorar, está valorizando aquela moeda em relação a outra moeda. Então, pelo movimento gráfico, você consegue identificar através dessas regiões a possibilidade de um ganho de preço ou de uma diminuição de preço. Então, se no mínimo você não entender o que é uma região dessa, o que é um ponto desse no gráfico, seja isso em 1 minuto, seja isso em 5 minutos, seja isso em 15 minutos, seja isso em 1 hora, em um dia, se você não partir desse entendimento mínimo da análise gráfica, você não vai conseguir entender o porquê das outras movimentações. Você não vai conseguir compreender o porquê das outras movimentações. Então, pense você mesmo, raciocine você mesmo. A análise gráfica funciona desde que é feita de forma clara, prática. Olha só, perdeu a conexão aqui, né? Internet. Bom, enquanto perdeu a conexão aqui, vou trazer aqui alguns relatos. Olha isso aqui. Só do fim de semana. Só relatos do fim de semana. Então, deixa eu trazer aqui, ó. Boa tarde, Cadu. Mestre Cadu. Esse aqui é o Felipe, com dois E's. Conhecimento é tudo nessa vida. OTC sofre com seus alunos. Treinamento Hunter é vida. Não sou eu que estou dizendo, né? É o Felipe aqui, ó. Esse aqui é o Marcos, ó. Opa, essa eu não sabia. Ainda bem que o meu horário tá tal. Aí ele manda aqui os resultados dele, ó. Mais um dia positivo graças ao seu curso gratuito que ajuda muito. Se Deus permitir, comprarei o privado ainda esse ano. O que é o curso gratuito que ele fala aqui? É o YouTube. É o YouTube, gente. Tem muita gente que aprende aqui com o YouTube apenas. Olha aqui, ó. Esse nosso amigo, o Elton. Boa tarde, professor. Comecei essa semana o treinamento Hunter. Estou aprendendo muito. Hoje, 4 gains em pleno OTC. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Estou começando as minhas caças. E aqui ele mostra, né, ele fazendo a entrada, suas entradas. Isso aqui são testemunhos de alunos, tanto do treinamento como aqui do YouTube. Ó, aqui o Marcos de novo.
Bom dia, professor. O ATC está virando sinal de win. Passando aqui para agradecer novamente pelos ensinamentos. E por aí vai, gente. Por aí a gente vai, ó. Esse aqui é o Guga. Professor, os caras vão me bloquear. Aí ele dá uma risada, né? KKKK. De R$70 para quase R$3.000 em OTC. Seus ensinamentos tinham que valer muito mais. Bom, quem está falando isso aqui não sou eu, é o Guga Trader. Ele está falando que os ensinamentos tinham que valer muito mais. Ó, no fim de semana, ó, de 70 para R$3.000. De R$70 para R$3.000. Funciona aprender? É lógico que funciona. Funciona entender realmente como o gráfico movimenta? É lógico que funciona. Só que para isso, meu amigo, minha amiga, você tem que se dedicar, você tem que aprender, você tem que renunciar às coisas da vida, você tem que ter uma postura de estudante, de se sentar, se acomodar numa cadeira, em uma mesa, sem barulho por perto, sem TV ligada, sem musiquinha tocando. Tomar uma postura de estudante. Talvez você nunca tenha sido um bom estudante na vida. Talvez você tenha sido um aluno de notas falhas. Isso não impede que você tenha conhecimento gráfico ou que aprenda análise gráfica. Só que você tem que ter uma postura de estudante. Você tem que ter uma postura de alguém que quer aprender. Que é alguém que quer cansar. Você tem que agir com profundidade. Você tem que buscar profundidade nos seus ensinamentos. Porque conhecimento raso está cheio por aí. O que eu mais tenho é alunos que chegam com conhecimento raso e que aprendeu tudo errado por aí. Então, quer aprender? Treinamento Hunter, link está aí na descrição. Se você quiser aprender de uma forma lógica e não ficar perdendo tempo na vida e dando dinheiro para corretora, tá bom? O link está aí na descrição. Ainda está no preço promocional de 60% de desconto, ainda está, tá bom? Quer um e-book sobre padrões de correção de candle? Entra aí no canal do Telegram e baixa de forma gratuita 16 padrões que todo trader tem que saber. Dúvidas? Quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Entra lá no meu Instagram, no direct, me siga, que aí sim eu vou te responder. E manda lá, manda as dúvidas, tá bom? Você que é do treinamento fechado, que tem dúvida, pode deixar dúvida na plataforma, pode enviar por e-mail ou pode enviar por WhatsApp, tá bom? Estou de prontidão para te responder. Não fique com dúvidas, tá bom? Bom, ótima segunda noite para vocês, ótima semana de estudos, ótima semana de treinamento. Te vejo num próximo vídeo, te vejo numa próxima aula.